Bom, é o quadro de Olho na Educação e olha só que assunto importante, porque cada vez mais a gente tem percebido nas escolas a questão do bullying. Então eu estou aqui na Escola Estadual Hugo Penteado Teixeira com o Renato de Aquino, que é o diretor, para falar justamente a respeito das ações que são realizadas aqui na escola para combater o bullying. Antes de mais nada, obrigado por atender a nossa reportagem, Renato. Muito obrigado pela oportunidade, para poder mostrar um pouquinho do nosso trabalho e, quem sabe, semear aí uma cultura de paz em todas as escolas e, quem sabe, na comunidade que a gente vive e nas outras. Bom, essa é uma questão que, infelizmente, acontece. Qual o trabalho que vocês fazem aqui na escola? A nossa escola é composta por 3 segmentos: anos iniciais, anos finais e ensino médio. Nos anos iniciais, a gente já vem fazendo um trabalho de prevenção, preparar esse aluno para que, quando ele vai crescendo, conforme, como dizer, vai tendo amadurecimento, ele não cometa bullying, né? Como diz, criar uma cultura realmente de paz, de harmonia, de respeito entre os alunos. Então, desde os anos iniciais, né, lá no primeiro ano do ensino fundamental, a gente utiliza materiais igual o livro Perigoso, Yellow, que a gente mostra o quê? Que não é problema você ser diferente, pensar de maneira diferente e, como diz, ter o cabelo diferente, ter cor diferente. Isso que enriquece a sociedade e que enriquece a cultura que eles vivem. Então é esse trabalho que a gente faz. É aquela questão, você disseminar, né, você plantar que a diferença é algo positivo, não é algo negativo. E aí conviver com ela e aprender com ela é mais positivo ainda. Nos anos finais, a gente trabalha mais a questão da emoção, porque eles já estão na adolescência, né? Então, eles já trazem uma bagagem, às vezes, vamos supor, de feridas abertas lá atrás, e a gente precisa o quê? Ajudar esse jovem a lidar com essa emoção. Então, a gente utiliza a roda de conversa, escuta ativa, através de redação, porque, às vezes, há muitos alunos que não gostam de falar, né? Mas, às vezes, traz muitas mágoas. Então, através da escrita, ele consegue colocar isso para fora, a gente faz a leitura, depois conversa com o jovem, se ele precisa de apoio, a gente escuta. E quando acontece o fato, né, como diz, o bullying acontece, aí a gente usa principalmente o método da justiça restaurativa, que é quando a gente chama as partes, cada um expõe o seu sentimento, faz o outro ouvir qual foi a causa, como diz, qual foi o efeito em ouvir talvez uma palavra que degrada a sua imagem, e aí, como diz, para que o outro entenda. Então, quando você faz essa escuta de um lado, de outro, e eles entendem, você percebe que realmente ali o emocional fica mais equilibrado, ele fica mais seguro para que a criança continue e não fiquem feridas abertas para o futuro. Então, bom, super legal isso que você está falando aqui, porque na escola vocês trabalham a questão do combate ao bullying tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, é isso? Também, no ensino médio, como que eles são mais maduros, é mais difícil às vezes trazerem alguns problemas, mas a gente fica atento nas brincadeiras e todo momento ali orientando, né? E muitos dos problemas que acabam as escolas tendo, não é problemas que aconteceu ali dentro, são problemas externos que vêm para dentro da escola. Olha só que interessante. A maioria, através de Facebook, WhatsApp, aonde... E hoje tem muito isso, essa questão do mundo virtual, sim, né? Porque eu falo que, querendo ou não, a praça de encontro dos alunos é a escola. É a sala de aula, é o momento do intervalo. Então, se acontecer algum problema externo, acaba refletindo dentro da escola. E aí a escola tem um papel fundamental do quê? De ajudar a resolver esses problemas. Então, quando a gente percebe que aconteceu alguma diferença, algum atrito, e a gente já sabe quem são as partes, chamamos para uma roda de conversa, vamos conversar, vamos entender o que está acontecendo, para que a gente possa enfrentar o problema e resolvê-lo. Não adianta fingir que não está acontecendo, porque aí o problema, querendo ou não, vai ficar envolvendo mais pessoas, vai cada vez mais tomando proporções que depois às vezes você não tem nem controle para resolver. E a gente sempre oferece também a rede protetiva, se precisa talvez de atendimento psicológico. Então a gente faz toda essa prevenção e encaminhamentos conforme a necessidade que o aluno apresenta. Quais são os tipos mais frequentes de bullying que acontece
nas escolas, que acontecem nas escolas. O que você pode falar para a gente, pessoal que está em casa, acompanhando o quadro De Olho na Educação? Olha, hoje, desde a questão racista, né, da pele, questão religiosa, ultimamente vem acontecendo bastante, a intolerância religiosa, né, porque eu sou dessa religião, você não é, porque às vezes a criança, igual eu falo, ela acaba refletindo o que a sociedade coloca. Às vezes ela não criou ainda a sua ideia. E a escola vem com esse papel, né, de, vamos supor, ser uma intolerância religiosa. Então vamos trabalhar a questão das religiões para que ela possa entender o papel de cada religião e aprender a se respeitar. Porque não é problema você ser de tal religião, se de outra. Se eu sou moreno, se o outro é branco, não há um problema. Então quando surge, né, como diz, a questão da cor, a questão do cabelo, a questão da intolerância religiosa, a xenofobia, porque a gente, querendo ou não, aqui a nossa escola está situada em uma região onde tem muitos imigrantes, né, que vão para lá, voltam para o seu estado, vêm para cá. Então, a gente acaba lidando, mas no geral acaba tendo realmente desrespeito à questão tanto da cor como da questão religiosa. Como os alunos dessa escola especificamente, você pode responder por essa escola, não é? Sim. Lidam com essa questão de combate ao bullying, como que isso repercute, essas ações que são realizadas entre os alunos aqui da escola? Os alunos, igual eu fazer uma referência a uma ex-diretora minha, como diz ela falava que são massinhas de modelar. Então os alunos, eu vejo que eles sempre estão com a mente muito aberta. Por mais que às vezes eles cometem esses erros, mas eles têm uma mente aberta a aprender, a resolver os problemas. Isso eu acho muito positivo aqui nessa comunidade. Quando você pega as partes, igual eu falei, usando o método da justiça restaurativa, pega as partes para fazer entender por que aquele ato dele foi o preconceituoso, foi, como diz, machucou o sentimento de uma pessoa, eles são abertos a ouvir. Então você consegue lidar com esses sentimentos. E a partir do momento que ele consegue ouvir, ele já não comete mais esses erros. Então a gente percebe uma questão positiva. Então assim, vai acabar o bullying? Não vai. Porque querendo ou não, isso é algo... do ser humano, infelizmente, ser humano. Né, Renato? Sim. Você tocou realmente num ponto extremamente importante, porque de fato esse é um problema do ser humano, não é de hoje, isso faz anos que acontece, não é? Talvez hoje a repercussão seja maior justamente por conta da questão que envolve a internet, né? Sim. Hoje toma uma proporção bem maior do que no meu tempo, por exemplo, que havia o bullying, não é? Mas não tinha. Hoje o aluno, a aluna vai para casa, liga, não é, acessa as redes sociais, de repente pode estar o rosto da pessoa lá de uma forma pejorativa, Sim. né? Rosto, palavras, usa de palavras para degrinir mesmo a imagem do outro, né? Deixar realmente a pessoa talvez entristecida, envergonhada. Então, é algo que, como dizer, é uma luta constante, é um trabalho constante. Assim, resolver esse problema acabou? Não, amanhã vai ter outro. E às vezes, vamos supor, a gente sempre fica muito atento, sempre a gente orienta os funcionários a ficar muito atento ao que a gente escuta no corredor. Porque eles acham que a gente não está ouvindo eles. E nós estamos ouvindo. Está sempre com o ouvido ligadinho. Sim, ali ó, antena, né? Antenando tudo o que acontece entre eles. Por quê? Porque às vezes, vamos supor, uma palavra que você escuta, um já falando ali para o outro, por mais que pareça que tudo está sendo uma piada, algo engraçado, a gente chama para conversar. Olha, a gente viu uma brincadeira, não acho que foi legal. Vamos refletir sobre o assunto. Então, quando você faz essa reflexão, para o quê? Porque às vezes hoje é uma brincadeira, amanhã não é. Amanhã pode se tornar um crime. Né? Com certeza. E às vezes eles não percebem que algumas brincadeiras são de muito cunho realmente preconceituoso. Né? E às vezes é isso que você tem que alertar. Olha, hoje parece ser uma brincadeira, mas amanhã lá fora você vai ver que isso não foi uma brincadeira. Foi uma situação que, como diz, vai deixar você entristecido lá, depois na hora que você estiver lá fora da sociedade. Então, a gente conversa com as partes sempre para resolver. Uma coisa também positiva que a escola vem adotando é a questão da escuta ativa em roda. Então, a gente coloca os alunos, eles vão falar dos seus sentimentos, o que cada um traz, o que cada um está, como diz, afligindo, né, às vezes. Por que às vezes não tem vontade de vir para a escola? Porque às vezes o pai pergunta, meu filho não tem mais vontade de vir na escola. Mas por que não tem? Que eu falo para o pai, tem que ter um motivo. Exatamente. Ele não quer falar. Então pede para o aluno vir conversar com a gente. Perfeito. Né? Por que não quer vir? O ambiente é dele. Igual eu falo, o ambiente é deles.
Eu estou aqui para fazer a gestão. Mas querendo ou não, esse espaço é totalmente deles. Eu falo para eles, cuidem do espaço que é de vocês, porque no dia de amanhã vai vir outro e vai fazer a gestão, não importa se eu sair, mas vocês vão continuar aqui. Então, quando a gente faz a roda de conversa, traz os sentimentos, a escuta ativa, e você trabalha a empatia, o respeito, a tolerância, então você vai vendo o quê? Que isso, quem sabe lá, vira futuramente um reflexo na sociedade. Uma sociedade mais tolerante, mais respeitosa um com o outro. Então esse é o nosso maior desejo com os nossos alunos. Boa, muito obrigado pela entrevista, por receber a nossa equipe, parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Obrigado. Não sei se você já conheceu o espaço da escola. Já conhecemos, né? Inclusive, né, as alunas, teve um menino também que levou a nossa equipe para conhecer, muito legal, muito bacana, a gente ficou muito feliz, né? E tomara que todas as escolas adotem esse tipo de postura, essas ações que são muito importantes contra o bullying. Como disse o Renato, né? Não vai desaparecer. Isso, infelizmente, faz parte do ser humano. Mas a expectativa, evidentemente, é de que haja esse combate para que as pessoas, os alunos principalmente, possam estar cada vez mais conscientizados. Obrigado, Renato. Muito obrigado. Valeu, pessoal. A gente vai conversar agora com alguns estudantes para saber justamente o que eles pensam a respeito do assunto. Bom, é isso aí, galera. Eu estou aqui com a Raquel, não é? Que é estudante. Tem quantos anos, Raquel? 15. Ela levou, não é, a nossa equipe também para conhecer aqui os bastidores da escola. Ela e um grupo de amigas e amigos. Bom, para a gente falar sobre esse tema que é super importante, né, Raquel, é a questão do bullying. Você já sofreu bullying? Já. Eu acho que quando eu tinha mais ou menos 10 anos, que foi bem quando eu vim de Cuiabá para cá, por conta da minha cor, que eu era bem mais escurinha por conta do sol de Cuiabá. Aí o povo ficava me chamando mais de... por ser diferente um pouco dos meus irmãos com a minha mãe, então... Sim. Como você lidou com essa situação? No momento eu não falei nada, eu apenas fiquei na minha e cheguei em casa e contei pra minha mãe. Mas no momento eu não tive reação, só fiquei quieta. Como você é orientada a encarar o bullying? O que você pode falar sobre isso? Porque eu estava conversando com o Renato, né? Você estava acompanhando a entrevista. Infelizmente é uma prática, né, que faz parte do ser humano. Eu acho que o trabalho de conscientização ele é importante por isso, para tentar cada vez mais combater essa situação. Quando a minha mãe me ensinava bastante, quando no caso acontecesse alguma situação de bullying, eu não revidasse com a mesma moeda. No caso, também fazendo bullying com uma pessoa para ela se sentir ofendida, a gente ficar igual. E sim, tipo, tentar orientar ela, falar que isso não é certo, né? Que em momento algum, independente da situação, a forma de combater o bullying com alguém não é certo. Então, minha mãe sempre me orientou, tanto minha mãe quanto o povo da escola, a procurar alguém responsável, né? Para conseguir lidar com isso, para conversar, para sentar tanto eu com a pessoa e entender o porquê desse bullying está sendo gerado, o porquê da pessoa estar fazendo isso, sendo que isso é uma forma jeito de agredir outra pessoa e pode deixar sequelas, tanto no momento quanto para a vida da pessoa. Você já cometeu bullying? Não. Por conta que eu sempre fui ensinada que isso não é certo, então eu tenho a consciência disso. É isso aí, parabéns. Obrigada. Bom, galera, agora com a Yasmin. Quantos anos você tem, Yasmin? 15. 15 anos. Vocês conversam entre vocês sobre bullying? Claro, a gente somos do Grêmio, né? A gente ajuda a escola e a gente conversa entre nós sobre o bullying, né? E a gente tenta trazer para os sextos anos, para os quartos, os quinto anos. A gente conversa assim, a gente vai fazer um projeto, a gente já estamos fazendo um projeto. Como vai ser esse projeto? Sobre o bullying, sobre eles querer desabafar com a gente, né? Falar o que eles sentem, o que eles passam, talvez pode ajudar eles, né? Pra gente tentar ajudar eles. Quais os tipos de bullying que você mais presencia? Racismo. No mundo que a gente vive tem muito racismo, muito mesmo.
como o Renato disse, não vai melhorar, porque isso faz tempo. Só que a gente tenta, né, dar o melhor. O que a gente vive é muito racismo, muito mesmo. O pior bullying é o racismo. Como que você lida com essa situação? Já aconteceu com você ou não? Não, nunca aconteceu pra mim tipo de racismo, mas bullying já. Eu tento lidar, né? Porque até hoje eu sofro, mas eu tento lidar e ficar calada, porque é uma coisa que não vai mudar, né? Importante levar a direção da escola, como disse o Renato. Exatamente. Né? Eu acho que talvez seja a melhor solução, né? E como você vê, por exemplo, as ações que são realizadas aqui na escola? São muito boas. Muito boas. Quais, por exemplo? Essa questão do bullying, o combate ao bullying, é um trabalho de conscientização que a escola faz? Sim, claro. É um trabalho muito importante pra gente, né? Então, é muito importante muito importante. É isso aí. Mais alguma coisa que você queira passar? Pessoal que está em casa, acompanhando ao quadro de olho na educação, assistindo ao quadro, e que certamente também deve sempre respeitar, né? Isso. Primeiramente é o respeito, né? Em primeiro lugar. Isso é fundamental, né? Exatamente. Isso é respeito, vem de casa, vem de berço, né? Como minha mãe diz. Mas, em primeiro lugar, o respeito, e eu acho que a questão do bullying a gente tem que se respeitar mais também. Eu acho que quanto mais respeito houver, menos bullying vai ter. Exatamente, falou tudo. Não é isso? Exatamente. Então eu acho que esse é o ponto, né? Isso. Muito obrigado pela entrevista. Por nada. Né? Você estava um pouquinho nervosa, mas está beleza, né? Falou super bem, deu o recado. Muito obrigado pela recepção aqui também. Por nada. Valeu, pessoal. Bom, eu sou o André Areia, já sabe, né? Tô sempre de olho na educação. Tchau!